Hello, pessoas, vocês estão em paz? Então, estamos aqui hoje para a nossa aula número 7, né? Vamos falar, né, as diferenças desse osso compacto e desse osso esponjoso. Espero que você esteja bem, esteja se cuidando da sua família. O momento não é fácil. Seguinte, vamos começar então com um tecido ósseo compacto. Afinal de contas, o que é esse tecido ósseo compacto? Primeiro, esse não é o único nome dele, tá? Você pode chamar de osso denso ou mesmo de osso cortical. Super aceito. Muito antigo, super aceito. Quando a gente pensa em osso compacto, tem que lembrar que ele vai estar sempre localizado na periferia dos seus ossos. Ele está na superfície óssea, né? Ele vai dar essa forma para o seu osso, afinal de contas. E muitas vezes ele pode se estender mais profundamente, tá? E ele vai servir para quê? Bem, ele vai ser formado por um monte de lamelas, né? O que são lamelas, né? São tecidos compactos, geralmente de forma circular, tudo bem. Então esse tecido compacto vai oferecer o quê? Proteção. Você consegue segurar uma pancada, né? Vai dar suporte para qualquer coisa que você for fazer, afinal de contas, ele vai resistir às forças que você coloca nesse osso quando você está correndo, quando você está pulando, quando você está fazendo o que for, quando você está levando uma pancada, por exemplo. Tá? E para isso acontecer, para esse osso ser forte, ele tem toda uma mecânica para dissipar essa carga. Então, ó, todo osso compacto ele vai ser formado por ósteons. Quem são esses ósteons? Eles são formações cilíndricas, tá? De lamelas compactas em volta de um canal de Havers. Victor, pirei, relaxa. Então, olha só. Todo canal na vertical, dentro de um osso, a gente vai chamar de canal de Havers. E nesse canal passa artérias, veias, vasos linfáticos, nervos. Fechou? Todo canal na horizontal a gente vai chamar de canal perfurante ou mais conhecido como canal de Volkmann, tá? Aqui embaixo, ó. Canal de Volkmann. Então são os canais aqui na horizontal. Os canais de Volkmann, eles penetram nos ósteons a fim de nutrir esse osso. E os canais de Havers, eles estarão sempre ao meio dos ósteons. Então perceba que tem uma formação óssea, ó, linda, maravilhosa, ao redor desse canal de Havers. Cada uma desses bichinhos aqui que eu estou pintando é um osteócito, tá? Uma célula do seu osso. Combinado? Então são lamelas compactas ao redor do canal de Havers. Bem, então vamos lá. Para isso, a gente vai chamar esse conjunto de células que constitui o ósteo de lâmelas concêntricas. Então serão nossas lâmelas concêntricas. Se você cortar uma árvore, não faça isso, tá? Num plano transversal, você vai perceber vários anéis formados. É a mesma coisa no seu osso, tá? Um anel dentro do outro ali. E como eu disse, está repleto de osteócito, né? A célula que faz o seu tecido ósseo. Ele vai se localizar aonde esse osteócito? Dentro de uma região um pouquinho oca nesse ósteo, chamado lacuna, tá bom? E essa lacuna vai ter perfurações ao longo dela, são perfurações de ligação. A gente vai chamar essas perfurações de ligação de, aqui embaixo, ó, canalículos. Esses canalículos, essas regiões, ó, tá vendo? Parece um túnel. Essas regiões é onde serão preenchidas, né, por prolongamentos osteócitos. Então, o seu osteócito faz um preenchimento, chega no outro. Faz um preenchimento, chega no outro. Isso ajuda muito na nutrição óssea, para dizer a verdade. Então, é muito importante que tenha essas canalículos. Combinado? Só que, obviamente, essa comunicação de um osteócito com outro osteócito a gente vai chamar de junção comunicante, tá? E facilita todo o transporte de nutrientes, etc. Bem, mas não é o tipo de lâmela que a gente tem só não, de lamelas, né? A gente também vai ter as lamelas
circunferenciais externas. Eles vão ficar na periferia aqui do seu osso longo, juntinho lá com o seu periósteo. Vitor, tem nos outros ossos? Tem. Juntinho lá com o seu periósteo. E também nós teremos as lamelas circunferenciais internas, que eles vão ficar, ó, juntinho, ó, vai fazer a ligação com o seu tecido ósseo esponjoso, que a gente vai falar logo mais. Beleza? Por fim, a gente também vai ter as lamelas intersticiais. Então, imagina só, o ósteo não é redondinho? Aí eu fiz outro ósteo redondinho e outro ósteo redondinho. Não ficou um buraco aqui no meio? Esse buraco no meio, então, a gente vai chamar de lamela intersticial. Ele geralmente é formada por osso mais antigo, porque os outros ossos foi crescendo ao redor, tá? Então, são ossos mais antigos. Bem, então esses ósseos, eles sempre vão estar alinhadinhos em paralelos, né? Justamente para você deixar essa estrutura forte, deixar esse osso longo forte. Além disso, esse tipo de estrutura permite que esse osso seja curvado. E assim você consegue dissipar as cargas impostas nele de uma maneira mais tranquila, tá? Fazendo então o auxílio, né? Fazendo você conseguir absorver mais impactos. Mais impacto. Então vai fazer o quê? Vai formar um monte de linha, que não vai ser uma linha estática, visto que nada aqui é estático, e você absorve mais impacto. O que é um tecido ósseo esponjoso? Olha só, você pode chamar de osso reticular, você também pode chamar de osso trabecular, visto que está repleto de trabéculas. Olha que loucura. Isso aqui é um osso normal, tá? E isso aqui já é um osso com osteoporose. Olha como essas trabéculas agora estão gigantescas. O tecido ósseo está bem reduzido, não é verdade? Então, diferente do osso compacto, esse osso esponjoso parece essa teia de aranha gigantesca. Tá? E ela vai ficar mais na região interna desse osso. Então, periférica compacto e interna esponjosa. No tecido osso esponjoso, diferente do compacto, não vai ter ósteons. Tá? Não vai ter essas lâminas aí enfileiradas compactas. Ok? Então, ele sempre vai estar localizado no interior dos ossos. Tá? E cada buraquinho desse que você está olhando, a gente vai chamar isso de trabécula. E é justamente nessas trabéculas que você vai armazenar medula óssea, tanto vermelha quanto amarela. Tá? Então, ossos, por exemplo, da sua vértebra, do seu externo, do seu crânio, essas trabéculas têm muita medula óssea vermelha. Enquanto nos demais ossos você vai acabar encontrando o quê? Medula óssea amarela. Ela já não é capaz de produzir eritrócitos igual a vermelha. Tá? Bem, a gente tem que saber também que esse osso esponjoso, ele que constitui a maior parte dos seus ossos planos. Se você não sabe o que é isso, veja na aula. Tá? Ossos sesamoides, ossos curtos ou mesmo nos ossos irregulares do seu corpo. E por mais que essas trabéculas parecem completamente desorganizadas, elas não são. Elas vão formar linhas de tensão, tá? E essas linhas de tensão também dissipam essa carga. A partir dessas linhas de tensão, você consegue resistir melhor ao estresse aplicado no seu osso diariamente. Pô, peso 96 quilos, bicho. Toda vez que eu pular, imagine o tamanho do estresse que meu osso não recebe. Então ele tem que dissipar pelo tecido ósseo compacto, mas do esponjoso também, tá? Então, ó, o que mais, né, que o osso esponjoso é diferente do compacto? Bem, o tecido ósseo esponjoso, ele é bem mais leve, fazendo com que o peso total do seu esqueleto diminua muito. Se fosse tudo compacto, boa, sou mega resistente. Só que, imagina o peso para você se locomover, o seu gasto energético para manter tudo isso, ia ser um caos, né? E tem as trabéculas, né, que vão ajustar,
sustentar e proteger a sua medula óssea. Só de um exemplo na clínica, né, na nossa prática clínica, você pode fazer um exame de cintigrafia óssea, onde que a gente vai observar o metabolismo desse osso, né? Vamos ver a atividade osteoblástica dele, né? Como que está acontecendo. E nesse caso, ó, a gente observa que essa taxa metabólica é muito maior nessa região central óssea, né, nas vértebras, e infelizmente, né, esse indivíduo estava com um tumorzinho aqui, ó, deixando essa região extremamente vermelha, quase branca também. Ok? Bem, obrigado por tudo, vocês são 10. Cara, vocês já sabem, se possível, se inscreve no canal, ajuda. Grande abraço, contem comigo.